40 anos, jovem também, dona Vanira Ferreira. Um caso que vem de Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mandamos até lá o Aguiar Júnior para fazer um trabalho, como sempre, um trabalho bom, um trabalho bem apurado. Moça dedicada, criou a filha sozinha, nunca precisou de homem para seguir adiante, nunca precisou de homem para ser bancada. Vem para mim, por favor. O grande problema é que essa moça despertava a ira de Oberdan. Olha o que esse homem vai fazer com ela. Acompanhe. Muita falta, né? Porque agora que a gente começou a se unir, né? União que chegou ao fim para sempre e cedo demais. A lamentação é de alguém que acaba de perder a irmã de maneira brutal. Nira, como era conhecida pela irmã, era uma mulher bonita, cheia de sonhos, que foram interrompidos por conta do ciúme. Vera ficou sabendo da tragédia de que a irmã havia sido assassinada quando se preparava para ligar para Vanira. Queria conversar, saber como ela estava e se precisava de alguma ajuda. Eu sentei aqui com meu marido e a gente estava conversando. Aí eu falei, pensei comigo, né? Eu vou conversar com a Nira, vou mandar uma mensagem para ela. Nisso o telefone toca, né? Ela tinha encontrado com ela lá no banheiro morta. Vanira Ferreira Rodrigues, de 40 anos, era uma mulher batalhadora, dedicada. Criou a filha sozinha, sem ajuda do ex-marido, e já planejava vê-la na faculdade. Aí ela falou assim, a Ariana tá fazendo uns cursinhos lá na cidade, para ir para a faculdade. Eu falei para ela que é para ela estudar, porque nós não teve estudo. Aí eu falei para ela, eu falo a mesma coisa para Ju, né? Que ela estudar para ter uma profissão, porque a mãe não deu estudo para nós, né? Nós não estudou para ter um. Aí depois, né? Ela não mandou, ela mandou por escrito, falou assim, é mesmo, né? E aí acabou, né? Nós não conversamos mais. Foi a última vez que Foi a última vez que nós conversamos. Vanira teve os planos de investir na carreira da filha interrompidos por causa de uma briga de casal. Conversamos bastante, mas ela falava que não gostava que ninguém mandar na vida dela. E nem homem mandava na vida dela, né? Que ela queria ter liberdade. E aí, infelizmente, acabou desse jeito. Acabou desse jeito. O principal suspeito de ter cometido o crime é também o atual namorado de Vanira, Oberdan Felipe, de 26 anos. Oberdan está foragido e pode ter saído do estado depois de ter cometido o crime contra a companheira. A Vanira e o Oberdan se conheceram exatamente nesse local aqui. Ele é pedreiro e trabalhava na construção dessa casa. Como constantemente ele estava aqui, principalmente conversando com os vizinhos, ele acabou tendo acesso então a Vanira, que morava nessa casa que fica bem aqui no fundo. Esse portão aqui dá acesso justamente ao imóvel que ela estava vivendo nos últimos dias. Então ela abriu o portão, ela já dava de frente com a casa que estava em construção, onde o namorado estava trabalhando. E infelizmente foi justamente nessa casa então que a Vanira acabou sendo assassinada. Olha a situação que o imóvel ficou depois da última briga do casal. Completamente bagunçado. Olha, o ventilador ficou quebrado, porque o Oberdan, durante a confusão, acabou jogando o ventilador na namorada. Aqui tem algumas fotos do casal, da filha também, da Vanira, que é de um outro relacionamento. É uma casa pequena, uma casa simples, mas que aparentemente era bem organizada pela Vanira. Era aqui que ela passava a maior parte do tempo. É uma casa que fica nos fundos da casa do patrão dela. A Vanira estava em casa quando a confusão então começou, depois que eles chegaram de um churrasco. A porta acabou sendo arrombada, como a gente está vendo aqui, porque os amigos que vieram ver o que tinha acontecido depois da confusão, depois do bate-boca, tiveram que arrombar a porta da casa para poder entrar. A Vanira dormia nesse quarto aqui. Olha como o Oberdan deixou a casa depois da briga do casal. Completamente revirado o quarto. As roupas foram jogadas em cima da cama. Muitos pertences dela
espalhados aqui sobre a cama, o telefone celular. Olha só, mochila, roupas, livros, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Os amigos dizem que o bate-boca começou por conta de ciúmes do Oberdan. E não é a primeira vez, inclusive, que ele já havia agredido a companheira. A briga teria começado aqui, foi para a cozinha, onde ele acabou quebrando o ventilador e aí continuou a confusão aqui. O Oberdan, então, teria ido em cima da pia e pegado uma faca e começado a acertar a companheira. Ela acabou sendo encontrada aqui dentro do banheiro com várias perfurações pelo corpo. Só foi possível, então, descobrir o que tinha acontecido depois que os amigos chamaram e, como ela não respondeu, eles arrombaram a porta para poder entrar aqui na casa. Segundo a vizinhança, depois de matar a companheira e deixar ela caída dentro do banheiro, o Oberdan teria saído justamente por esse corredor, o mesmo corredor de onde os dois se conheceram. Ele teve acesso ao local que ele já conhecia muito bem, porque ele estava trabalhando aqui já há algum tempo, invadiu a casa de um vizinho, roubou uma bicicleta e desapareceu. Fabrício conhecia Vanira há mais de 15 anos. Além de vizinhos, eram amigos e Vanira costumava a desabafar com ele os problemas do dia a dia. O Fabrício foi a primeira pessoa a entrar na casa porque os vizinhos tinham escutado então a confusão. Ele já havia agredido ela, né, Fabrício? Ele já havia agredido ela por uma vez, no momento que ele tinha ido para a cidade dele resolver algumas coisas com o pai. E antes de ele ir, ele tinha brigado com ela e agredido ela assim com um soco no rosto. Ou seja, ele voltou e infelizmente ela aceitou ele de volta porque acreditava que ele ia mudar. Sim, porque ela gostava dele, né? Ela era uma pessoa muito boa, perdoava muito assim as pessoas com quem ela convivia, que fazia alguma coisa de mal para ela. Então acho que por amor ela acabou perdoando na intenção de que ele mudasse ou fosse uma pessoa melhor com ela, né? Você acha que ela tinha medo de morrer? Ela já tinha comentado alguma coisa com você a respeito disso? Pra mim não, porque ela não estava falando sobre o relacionamento. Mas segundo a gente, com os amigos dela que estavam no momento com ela, com a filha, ele já estava meio que muito ciumento. Ele estava um pouco mais agressivo do que o normal. Eles tinham saído de um churrasco, né? Na verdade, eles estavam numa social aqui, eles fizeram aqui mesmo na casa? À noite. Depois os amigos que estavam aqui foram embora por volta das 11, meia-noite, nesses horários assim, e ela ficou aqui com ele. E provavelmente na madrugada aconteceu a briga, a discussão que terminou nessa tragédia. Ele sempre foi muito ciumento? Sim, aparentemente sim. Demonstrava ciúme com ela, sim. A família acredita que Oberdan já havia planejado o crime, porque ele sabia onde encontrar a bicicleta que roubou e usou na fuga. Vera conta que a irmã gostava de viver perigosamente e estava sempre envolvida com homens problemáticos, que só levavam a caseira por caminhos arriscados. Não é uma pessoa boa, sabe? Igual esse, que é suspeito que foi esse cara que matou ela, né? Então ela só arrumou gente tipo assim, né? A Vanira trabalhava como caseira. Era responsável pela manutenção de um imóvel na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Era ela que cuidava da casa de uma família que mora em São Paulo. Todos os finais de semana ou feriados prolongados que essa família deixava a capital paulista e vinha para o litoral norte, ligava para ela e ela então dava uma limpeza, dava uma geral na casa para esperar os donos do imóvel. Por isso, inclusive, ela morava na Casa dos Fundos. A Vanira era mineira, natural de uma cidade pequena chamada Ladainha, do interior de Minas Gerais, na região do Vale do Mucuri. Mas há pouco mais de 30 anos, ela decidiu trocar Minas Gerais, principalmente pelo litoral norte aqui de São Paulo, e veio morar com algumas irmãs nessa região. Ela é de uma família de 10 irmãos, 7 irmãs no total. Só que nos últimos meses ela tinha se afastado um pouco da família justamente por conta dos relacionamentos que ela de vez em quando arrumava. As irmãs não eram muito a favor dos namorados e pediam sempre para que ela tomasse muito cuidado. Mesmo assim, a aproximação com a praia acabava fascinando a Vanira, principalmente quando ela encontrava um namorado novo
nessas regiões paradisíacas. Até que ela encontrou justamente o Oberdan. Os dois começaram a se relacionar, mesmo a contragosto das irmãs. O relacionamento até que estava durando, até que aos poucos ele foi se transformando. A Vanira preferia deixar a casa sempre limpinha porque morava perto da praia. Até que, infelizmente, acabou sendo vítima do próprio amor. Vera conta que a irmã era muito reservada, vivia no canto dela e, para evitar envolver a família, Vanira nem chegou a comentar que estava de namorado novo. Desse namoro dela aí, até que ela não falou nem pra mim, né? Quem falou pra mim foi minha irmã, que ela estava namorando. Porque eles tinham brigado, né? E ele foi embora, aí eles voltaram. A Vanira já havia sido agredida pelo Oberdan anteriormente. Há pouco mais de 3 meses, pouco tempo depois que eles se conheceram, ela acabou sendo espancada pelo namorado. O Oberdan então disse para ela que precisava visitar os pais que moram no Mato Grosso do Sul. Ele deixou a namorada em Ubatuba, no interior de São Paulo, e foi para o estado vizinho. Ficou cerca de 2 semanas na casa dos pais, escondido inclusive, com medo de ser preso por conta da agressão. Só que o Oberdan sabia que a Vanira gostava muito dele. Ele ligou para ela, pegou um outro número de telefone, porque constantemente ele trocava o chip, ligou para ela, pediu para poder voltar, pediu perdão e voltou para o interior de São Paulo. Ao chegar, foi recebido pela Vanira e voltou para dentro de casa. Prometeu a ela que não iria mais agredi-la, que os dois não iriam mais brigar. E infelizmente não foi o que aconteceu. Depois dessa discussão, infelizmente aconteceu o pior e eu lamento muito.